GeoGebra, né? É bom simplesmente mostrar o GeoGebra. Que o GeoGebra ele tem umas peculiaridades, umas coisas bem interessantes, né? Eu fui lá e digitei isso aqui no GeoGebra, né? O GeoGebra a gente pode girar ele, né? O que eu vejo aqui? Além de ver os máximos aqui, né? Aqui os meus pontos de máximo, eu estou vendo aqui claramente uma cela. Né? Então, aqui estão os meus críticos. Eu tenho 3 críticos e claramente uma cela. Essa cela aqui, dá para ver que ela está em 0 e 0, né? Então, ela está bem aqui no ponto 0 e 0. Mas ver não quer dizer que a gente prove algo, tá? Para provar algo, a gente tem que fazer conta. Ver no gráfico, dizer, eu vi no gráfico. Não. Isso não justifica muita coisa. Tá? Em cálculo, ver no gráfico não diz nada. Em cálculo, a gente tem que fazer a conta provar. Eu acho não, eu sei que é 0, 0 porque eu fiz a conta. Mas lá no GeoGebra a gente pode fazer, girar, né, ver direitinho, né, olha só lá. Né? Ali está a cela. Dá para girar assim, para ver direitinho, né? Ver assim, como está lá, né? Porque aqui eu deixei os eixos positivos. Né? Ó. Então, claramente a gente vê um ponto de cela. Tá. Vamos ver agora. Vamos dar sequência. Bom, tá. Tá aqui. A primeira coisa é calcular. Para calcular os críticos, a gente tem que calcular as derivadas. Calculando as derivadas, eu vou calcular a derivada em relação a x. Ele voltou lá. Se eu for calcular a derivada em relação a x, né? Então, cálculo da derivada em relação a x. Então, 2y menos 4x ao cubo mais 4x. Está aqui. Vou calcular a derivada em relação a y. Né? Então, vamos lá. Vai ficar 2x. Vou apagar aqui. Então, vai ficar como? Calcular a derivada em relação a y. 2x menos 2y. Aqui. Então, pego o mais simples. Eu não vou começar pelo mais sofisticado, que eu tenho x ao cubo. Vou pegar o mais simples. Né? Dando o mais simples, o que a gente conclui? Que 2x igual a 2y, né? Ou seja, 2x menos 2y igual a 0, implica que 2x igual a 2y. Eu poderia já substituir direto aqui, 2x, botar 2x aqui, né? Mas a questão é que se 2x é igual a 2y, então x é igual a y. Então, tá. Então, a gente já sabe que x é igual a y. Então, no lugar do x, do y, eu vou colocar x. Aí, então, eu tenho esta equação aqui. Né? Eu tenho essa terceira equação. Ô, professor, você consegue voltar só um pouquinho na sua dedução ali, que eu dei uma travada aqui? Onde você viu que x é igual a y? Tá. Então, eu vejo que x é igual a y por aqui. Então, tem 2x menos 2y igual a 0. Então, eu passei o 2x, o 2y, que é negativo, para o outro lado. Então, eu cheguei que 2x é igual a 2y. Simplifica, simplifica, chego que x é igual a y. Certo? Aí. Então, aí eu fiz isso aqui. Né? Então, volto na primeira equação. No lugar do y, eu coloco o x. Eu tenho esta equação aqui. Bom, nessa equação aqui, que parece ser muito complicada, ela não é tão complicada assim, não. Né? Por quê? Porque o 2x e o 4x são semelhantes. Ou seja, eu posso agrupar eles. Né? Então, se eu posso agrupar eles, né? O que eu tenho? Que 2x mais 4x é igual a 6x. Então, menos 4x ao cubo mais 6x. Então, o que eu faço? Né? Eu coloco em evidência. Né? Deixa eu só tirar aqui as abas. Então, o que eu faço? Eu coloco em evidência o 2x. Ah, professor, eu nunca vou conseguir enxergar que aqui é 2x. Então, coloca só x. Então, quantos x eu tenho aqui? Eu tenho x na terceira. Então, coloquei x, um x em evidência. Então, sobrou menos 4x na segunda. Mais 6.
Também dá para fazer dessa forma. Vai chegar ao mesmo resultado. Mas eu encontrei que é 2x, porque aqui eu tenho 4 e aqui eu tenho 6. Então, o 2 também é comum ao 4 e também é comum ao 6. Tá? Assim como eu tenho x aqui e tenho x aqui. Bom, desta maneira, o que eu concluo? Tá? Eu concluo que 2x é igual a zero. 2x é igual a zero, então o x é igual a zero. Tá? Então, o x é igual a zero. Ah, mas agora mudou a segunda linha ali, né? Mudou? Ora, o que eu fiz? Eu multipliquei por menos 1. Dá na mesma coisa, não vou mudar a equação. Ou seja, se eu multiplicar por menos 1, multipliquei tudo por menos 1. Então, menos 1 vezes 2 dá 2 positivo. Menos 1 vezes 3 dá menos 3. Menos 1 vezes 0 dá 0. Ou seja, a equação continua a mesma. Ah, precisaria, não precisaria? Isso aqui você poderia até não precisar ter feito, né? Ia chegar ao mesmo resultado. Tá, agora nós vamos nos dedicar a essa equação aqui. Se eu vou me dedicar a essa equação, o que vai acontecer? Bom, eu vou fazer 2x igual a 3. Se eu não multiplicasse por menos 1, eu ia pegar esse menos 2x e ia passar para o outro lado. Então, ia ficar 2x ao quadrado igual a 3. Então, 2x ao quadrado igual a 3. Dessa maneira, o 2 que está multiplicando o x ao quadrado passa dividindo. A raiz de 3 meses. E aí, o que acontece? Se está ao quadrado aqui, eu tiro a raiz quadrada, né? Ou seja, se o x está ao quadrado, então eu tiro a raiz quadrada. Então, sempre colocando um mais e menos. Tirar a raiz quadrada colocando um mais e menos. Esse mais e menos é por causa da equação, né? Então, vai ficar a raiz quadrada de 3 meios. Tá. Beleza. Bom, quem são meus críticos? Então, para fazer isso, a gente tem que ter bem claro que nós temos essa relação aqui. Né? Que relação é essa? Que x é igual a y. Então, nós temos que ter claro a relação x é igual a y. Por quê? Porque se x é igual a zero, o y vai ser zero. Isso é um crítico que a gente obteve. Outra coisa, quando a gente calculou lá os críticos, a gente obteve que x era igual a mais ou menos raiz de 3 meios. Né? Então, eu tenho um mais e eu tenho um menos. Então, pegando primeiro o mais, se x é igual a raiz de 3 meios, o y é igual a raiz de 3 meios. Se o x é igual a menos raiz de 3 meios, o y é igual a menos raiz de 3 meios. Tá? Você pode deixar assim, parece feio, né? Essa raiz, parece uma coisa monstruosa, horrível. Mas nada que a calculadora não possa fazer pra gente, né? Você não está sentindo a vontade. Raiz de 3 que divide 2 dá 1,22. Tá? Agora vai estar 1,2247. Enfim. Bom, achamos o crítico. Quantos críticos nós temos? 3. 3 críticos. Tá? Beleza. Então tá. Então vamos para a segunda parte. Calcular as derivadas em relação a x. As derivadas segundas, né? Então tá, aqui não tem efeito especial, né? Bom, eu calculo a derivada em relação a x, vai ficar menos 12, 3 vezes 4, 12x quadrado mais 4. Então está aqui uma derivada em relação a x. Calcula a derivada em relação a y, menos 2. Derivada cruzada, 2. Tá? Claramente a gente vê, se eu derivo aqui em y, dá 2. Se eu derivo aqui em x, dá 2. Tá. Vamos para o h. Como é que eu faço a função h? Menos 12x ao quadrado mais 4. 2, 2 e menos 2. Parece horrível isso, né? Mas é tranquilo. Então, fica menos 2 vezes isso aqui. E menos 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4. Mas aquela história. A diagonal principal menos
a diagonal secundária. Então, se eu distribuo menos 2 com menos 12, isso dá 24x ao quadrado positivo. Se eu distribuo menos 2 com menos 4, isso dá menos 8. Menos 8 com menos 4 dá menos 12. Tá? Beleza. Então, o meu h, a minha função h, é 24x ao quadrado menos 12. Então tá, vamos fazer as contas aqui. Então, opa, vou pegar o lápis vermelho. Então, se 24x menos 12... Então, o h é 24x menos 12. Então, vamos pegar o nosso primeiro crítico. Nosso primeiro crítico é 0 e 0. Então, se eu substituo 0 e 0, se eu substituo 0 e 0 no h de xy, o que vai acontecer? 24 vezes 0, menos 12. Isso vai ficar menos 12. Menos 12 é negativo. Ou seja, me deu um resultado negativo. Então, não pode ser esse, porque esse é positivo. Não pode ser esse. Sobrou esse, portanto, é uma célula. Como está dito aqui. Tá. Beleza. Vamos para o próximo. Agora eu vou pegar o outro ponto crítico. Vou pegar o C2. Né? C2, raiz de 3 sobre 2, raiz de 3 sobre 2. Eu vou substituir raiz de 3 sobre 2, raiz de 3 sobre 2 no H. Né? Parece que é uma coisa horrível, mas não é tudo simples aqui, gente. Se eu faço a raiz elevada ao quadrado, vai ficar 3 meios. Né? Ou seja, elevei a raiz ao quadrado, ficou 3 meios. Então, faço a continha, cheguei a 24, né? Então, 3 vezes, melhor, 24 que divide 2, dá quanto? 12. 12 vezes 3, 36. 36 menos 12, 24. Então, como isso aqui deu positivo, então não pode ser isso. Eu vou ter que olhar para a derivada segunda. Então, olhando para a derivada segunda em x, ou seja, a derivada segunda em x, é essa aqui, a derivada segunda em x. Olha lá, menos 12. Vou botar, substituir a raiz de 3 meios. 3 meios vai ficar 6 vezes 12, menos 18. Menos 18 mais 4, menos 14. O que eu fiz aqui, gente? Olha só aqui, o professor fez. O professor faz Ctrl+C, Ctrl+V e nem se dá conta das coisas que ele faz, né? Fica, então, negativo, né? Ó, negativo. Então, não pode ser isso aqui. Só pode ser, então, isso aqui. Portanto, é um ponto de máximo. Certo? Bom, então nós já fizemos para o C1, que era a célula. Já fizemos para o C2, que era um ponto de máximo. E vamos fazer o outro. Bom, feito isto, vamos adiante. Então, aqui está o meu H e aqui está o meu F. Então, substituo menos 13 menos raiz de 3 meios menos raiz de 3 meios. Faço a continha, como tem menos ao quadrado, isso aqui vai ficar positivo, ficou 24. Então, não pode ser esse ou pode ser esse, mas não pode ser esse. Vou pegar a derivada segunda. Mesma coisa, elevou ao quadrado, 3 meios, isso aqui então ficou menos 14. Menos 14 é negativo, né? Então, se é negativo, não pode ser esse. Portanto, sobrou um ponto de máximo. Aqui. Então, o C1 era a célula, o C2 e o C3 eram máximos, né? É porque a gente já tinha visto no gráfico, né? Se a gente for olhar de novo lá no gráfico, a gente vai ver isso aqui, né? Temos dois máximos e uma célula. Vamos ver se eu puxo aqui o gráfico. Temos né? Então eu tinha aqui
Eu tinha uma cela que realmente é em 0 e 0. Aqui, então, nós temos, dá para ver o seguinte, que ele corta, né? Aqui, deixa eu só ver aqui. Ele corta exatamente aqui numa diagonal, né? Se eu fosse aqui. Corta numa diagonal aqui, né? Essa diagonal aqui vai ficar o menos, vai ficar o positivo. Aqui é o negativo, né? Negativo e negativo. E aqui o quadrante positivo e positivo, né? Então, ambos a gente tem um ponto de máximo. Bom. Tá. E essa situação serve para quê? Só para calcular ponto de máximo e mínimo? Não, né, gente? Isso aqui serve para aplicar problemas. Né? Tem muita coisa aí que se faz usando essa ideia. Né? Professor, Ah, olha só. Tu vai me matar agora, eu tô com uma dúvida. Volta ali no crítico 3 ali de novo, por favor. É um problema matemático. Quando tu elevou aquela raiz negativa de 3 meios ao quadrado, tu não cortaria a raiz com o expoente e continuaria menos 3 meios? Só pra mim esclarecer isso aí. Não? Tá, eu sei que é ao quadrado. Eu sei que, teoricamente... Onde é que tá o negativo? O negativo tá dentro ou fora da raiz? Fora. Então, menos ao quadrado, mais raiz, 3 meios. Professor, Ah, é que na verdade a gente tem a ideia de que corta, né? Ah, cortou o expoente, mas na verdade não corta o expoente. Acontece uma operação ali com o expoente que muda tanto a raiz quanto o sinal, né? Na verdade, sim, exatamente. O sinal ficou ao quadrado. Menos ao quadrado fica positivo. Quando tu faz, tu eleva ao quadrado aqui, tu tá fazendo 9 e 4, né? Então vai ficar 9, raiz de 9 é 3, raiz de 4 é 2. Né? A gente tem aquela ideia, cortou, cortou. E esse aqui tá elevando ao quadrado. Tá? Eu já ia errar nesse ponto porque eu ia deixar o menos 3 meios. Por isso que eu te chamei. É bom tu lembrar dessas coisinhas, tá? A gente volta e faz as coisas. Valeu. Tá? Então tá. Então, para finalizar, vou fazer um probleminha, né? Porque essa história de máximo e mínimo sai para resolver problema, né? Se a gente tivesse aula presencial, se tivesse presencial bonito, como era para ser o semestre, né? Sem pandemia, como assim eu planejei no começo, a gente ia ter um seminário, né? Eu estava muito feliz com o seminário, porque eu demorei, eu acho que uns 2 dias pensando naqueles problemas, né? E quase todos os problemas tinham máximos e mínimos, né? Mas, enfim. Se vocês quiserem, semestre que vem, né? A gente pode fazer ele em cálculo 2. Se vocês quiserem, né? Muito obrigado, professor. Se vocês quiserem. Não, eu sempre quero que o aluno vá adiante, mas tem aluno que quer continuar, não posso fazer nada. Não, professor, não. Vamos embora. Então tá. Não podemos Sempre em frente, ó. Sempre em frente, ó. Vetor gradiente. Tá bom. Então, o que acontece? Vamos fazer um problema, né? Não passar em branco sem problema. Deixa eu ver a hora. Tem um tempinho aí. Então, aqui nós temos um probleminha de um empório que vende suco de laranja e uma historinha aqui. Vamos pegar aqui a caneta. Então, nessa historinha aqui, ele tem esse empório, bababá. E aí, o que acontece? Ele vende 2 tipos de suco de laranja. Um local, um Fruc da vida, uma marca local, e uma marca nacional, né? Aí, o que acontece? A marca local, né, o custo é de 30 centavos. Né? Ou seja, ele compra por 30 centavos. E a marca nacional, no atacado, ele está comprando por 40 centavos. Tá. Então, o que acontece? Então, o dono do empório estima que, se cobrar X centavos pela garrafa da marca local, Y centavos pela marca nacional, venderá, né? Ou seja, ele tem uma estimativa, ou seja, alguém fez essa estimativa. Assim, supor que esse empório é o Zafari, né? Para fazer esse tipo de estimativa tem que ser um empório o Zafari, mas enfim. Né? Eu estou tentando contextualizar esse problema. Então, ele vai vender 70 menos 5x mais 4y garrafa local,
80 mais 6x menos 70 da garrafa nacional. Ou seja, é menos 70 ou menos 7, professor? 70, porque aqui está 80. Tá? Então aqui está 70 e aqui é 80. Tá, então aqui essa expressão me dá tipo o número de garrafas da marca local. Número de garrafas da marca nacional. Então, o que acontece? O que eu vou fazer? Então, o que é o lucro dele, né? Vamos pensar no lucro. O lucro é o número vendido, ou seja, quanto ele vendeu do local, vezes o preço. Né? O preço do local. Mais o quanto ele vendeu do nacional, vezes o preço do nacional. Vamos apagar aqui e vamos olhar para o equacionamento. Então, daqui a gente tem uma equação. Vamos ver o seguinte. É aquilo que eu dizia, né? O lucro é a unidade vezes o preço por unidade, né? Então, o que acontece? Ele botou um preço por unidade. O X é preço, o X é real. Né? Ou seja, o X, a unidade medida é real. O Y é uma medida em real. Ou seja, é o preço que ele está dando. Então, o lucro por unidade de local é X. Então, X menos 30 é o lucro que ele obtém na local. Y menos 40 é o lucro que ele obtém na nacional. Então, para ele calcular o lucro, isso aqui, então, é por unidade, né? Ou seja, tudo isso aqui é por unidade, uma unidade custa isso. Então, quantas unidades? Ou seja, se eu tenho 100 unidades vendidas a R$ 1,30, o meu lucro é 100 vezes 1,30. Então, o número de latas vendidas, né, da marca local vezes o preço da marca local, mais o número de latas vendidas da marca nacional vezes o preço da marca nacional. Aqui eu fiz um Ctrl+C, Ctrl+V do livro que eu achei. Tá. Aí, o que a gente faz? Bom, eu fiz um Ctrl+C, Ctrl+V para ser rápido, mas vamos fazer a continha. Para sair daqui, desse patamar, para chegar nesse patamar, a gente tem que fazer as distributivas, né? Ou seja, vou fazer esse vezes esse vezes esse. Ou seja, vai ficar 70x, né? Menos 2.100. Agora, eu vou pegar 5 vezes x, 5 vezes 30. Então, vai ficar menos 5x ao quadrado. Mais quem? 5 vezes 30, 150. E, por fim, eu vou pegar o 4y, né? Faço esse vezes esse vezes esse. Mais 4xy menos 120. Repito o outro processo, né? Então, 80. 150x ali nessa. 150x, exatamente. Eu esqueci de botar um x aqui, né? Obrigado. Então, faça esse outro processo, vai ficar 80. Faço esse processo aqui, vai ficar menos 3.200. Agora eu vou pegar esse daqui, vou botar preto, meio preto. 6x ao quadrado. 6x ao quadrado. Né? E menos quanto aqui, né? Fica 6 vezes 40. 240x. E por fim, eu vou ficar com 7 menos 7xy menos 280y. Tá. Então agora a gente vai fazer as contas, né? O que acontece? Então,
Olha só aqui no livro que eu fiz o Ctrl+C, Ctrl+V, tem um erro, né? Vocês já viram que tem um erro? Vocês já viram que tem um erro? Ó, aqui, ó. O Misael viu, professor? O Misael sempre vê os erros. Né? O Misael sempre vê os erros. Ele vê mais erros que eu. Mas ele não se apitou dessa vez. Ele achou que ele ia tirar ponto dele, né? Tá escondendo o jogo. É só eu, depois me marca na palheta. Ele meteu aqui no chat, né? Isso é barbada. Bom, então, vamos lá. Então, aqui 6xy, né? E aí vai ficar com 6xy, então 6 mais 6 vezes 4, 240, negativo, né? Y, e aqui então ficou um y quadrado, né? Tá bem embaixo ali. Aqui ficou. Olha que eu fiz Ctrl+C, Ctrl+V de livro, né, gente? Ficou menos, às vezes não dá para confiar em livro. Y ao quadrado, né? E menos, ou melhor, mais 280 y. Tá. Então tá. Então, o 5x negativo está aqui, o menos 7y está aqui, ou seja, esse aqui e esse aqui. Então, depois, o 10xy. Onde é que está o 10xy? Tem o 4xy, está aqui. Então, esse com esse formou 10xy. Agora, o 240 está aqui, escondidinho aqui. 240y. O 120. Vamos pegar aqui esse número aqui. Deixa eu ver. Tem alguém que tá. Faltou o 120 ali. Peraí. Tá o 20 aqui, né? E o 70. Já achei. Peraí, 200. Eu tenho 40 aqui. Do lado do 4xy ali, menos 120. Tem que ter mais um y aqui na jogada. Bom, primeiro vamos resolver esse 20. Eu tenho 70 com 150, dá 220. Né? Mais 80. Onde é que sai esse 20 aqui? É que assim, ó, ali no 4xy do lado tem o menos 120. É para ser menos 120y. Sim. Entendi. Exatamente. 120y. Esse 80 vermelho aí é 80y também, senhor. Pois é. Vocês depois vão fazer essa conta em casa e vão me dizer isso direitinho. Eu já me perdi, mas... Eu também tô perdido aqui. Já é 10 horas, cara. Tá, é 10 para as 10. Eu vou adiante, porque senão essa... Galera, nem Vamos levantar a mão quem decide pular essa. Eu vou apagar isso aqui e depois eu vou fazer a conta aqui. Mas vamos supor que o cara do livro que eu confiei, isso aqui é aquela relação que a pessoa confia e depois leva nas costas, né? Eu confiei nesse livro aqui e ele me corneou, mas tudo bem. Tá, então tá. Bom, então, primeira coisa, vamos achar os críticos. Então, para achar os críticos, eu peguei a função, calculei a derivada, né? Então, calculando a derivada, vai ficar o 10x, o 10y, menos 20. Calculei a derivada em x. Calcula a derivada em y. Então, vai ficar 10y, menos 14y, mais 240 igual a 0. Então, eu tenho esse sistema. Nesse sistema aqui, o prof otimizou mais a coisa, né? Ou seja, aqui eu tenho menos 10 com mais 10. Eu posso mandar esse cara embora. Então, vai ficar o quê? 10y
menos 14y, sobrou menos 4y. 20 positivo menos 240 deu 220 negativo, né? Então, repara. Então, por que ficou 20? Porque esse menos 20 foi para o outro lado. Porque aí ficou 240 negativo. Porque esse 240 positivo foi para o outro lado. Quando eu faço a continha y igual a menos 220 dividido por menos 4, isso dá 55. Tá? Beleza. Então, achamos que o y é 55. Bom, se achamos um y, a gente tem que achar um x. O que eu faço? Eu pego o y, substituo em uma equação. Eu substituí na primeira, que é mais simples, né? Aqui eu tenho 10. 55 vezes 10 é mais fácil. Então, menos 10x mais 550 igual a 20. 10x passou esse 550 para o outro lado. Na hora que ele passou para o outro lado, ele ficou 20 menos 550. 20 menos 550 dá menos 530, portanto, x é 53. Dentro do contexto do problema, nós estamos bem, porque x e y são unidades, né? Ou seja, eu vendi tantas unidades da marca local e da marca nacional. Ou seja, unidades tem que ser, número de garrafas tem que ser um número positivo, não pode ser um número negativo, né? Então, está coerente. E se não tivesse, professor, a gente fez uma conta errada ou a modelagem estava errada. Bom, então meu ponto crítico é 53 e 55. Tá? Então a derivada de segunda ordem, agora, né, vai ficar menos 10, deriva em x, deriva em y vai ficar menos 14, e a derivada cruzada ficou 10. Então deriva em x deu 10, deriva em y deu 10. Calcular a função h, então vai ficar menos 10, 10, 10 menos 14. Então vai ficar menos 10 vezes menos 14 dá mais 140. 10 vezes 10 dá 100. 140 menos 100, 40. Então, o meu h é positivo e a minha derivada segunda é negativa. Então, como ele estava procurando a quantidade, né, de mercadoria que ele precisava vender para ele obter um lucro máximo, então o lucro máximo dele ele vai obter quando ele vender 53 unidades de local e 55 unidades de nacional. Então, esse lucro máximo ele vai obter nessa condição. Então, 53 local e 55 nacional. Certo? Deixa eu ver se eu tenho interpretação. Não, não tem interpretação. Tá? Na aula que vem eu vou fazer mais um exemplo desse. Eu vou fazer o famoso exemplo da caixa, né? Que é um exemplo clássico. Vocês abrem qualquer livro de cálculo, tem o famoso exemplo da caixa. Mas esse aqui é a ideia. Tá. Vamos ver o que eu deixei para vocês de pós-aula. Aqui eu tenho alguns avisos importantes de pós-aula. Deixa eu ver as aulas aqui. Não é aqui. Bom, vamos ver alguns avisos importantes de pós-aula. Alguns avisos importantes de pós-aula está aqui. Eu ainda não coloquei a forma de entrega, mas a forma de entrega do pós-aula vai ser em arquivo de PDF. Ou seja, vocês vão me devolver um arquivo de PDF. Não é um questionário como os outros que vocês ficam marcando. Agora vocês vão me devolver um arquivo de PDF. Tá? O que vai ter nesse arquivo de PDF? Você pode tirar uma foto, né, da resolução. Você resolve no papel e tira uma foto da resolução que você fez no papel e vai fazer um arquivo de texto, né? Cola as figuras e faz um PDF. E quando você me faz o PDF, você envia. Eu vou deixar ali um link para entrega de tarefa. Tá? Vou deixar o link de entrega de tarefa. E aqui basicamente são 3 problemas, onde você resolve
vai determinar os pontos críticos, fazer as derivadas primeiras, as derivadas segundas e classificar os críticos. E aqui eu tenho um exercício parecido. Esses exercícios aqui todos eu tirei de prova. Tudo eu fiz em provas, em algum momento eu dei em provas. Tá? E eu acho que é bem simples isso aqui. Talvez as equações aqui em algum momento vocês possam ter alguma dúvida, mas qualquer coisa me perguntem. Então, essa atividade dessa semana vai ser entregar a foto num arquivo de editor de texto em PDF. Tá? Qualquer coisa me perguntem, mas tem que ser o arquivo em PDF. Por quê? Porque para eu corrigir é muito mais fácil. Tá? Corrigir em PDF. Muito mais prático também. Eu posso fazer uma linha de produção. Tá? Então, essa aqui é a atividade da semana. É a atividade da semana mais curta que vocês vão ter. Tá? E depois, então, eu vou colocar as lives aqui para vocês. Mas curta naquelas, né, só? Porque isso aí tem que fazer toda uma receita de bolo aí, né? Sim, mas vocês têm ali tem os vídeos, vocês vão ter os PowerPoint, vão ter tudo aí. Tá? Então tá, pessoal. Vamos ficar no aguardo, que essa semana vem a notícia da FTech sobre o nosso retorno. Eu acho que não. Acho que não. O governador já comentaram ontem que não teria retorno agora no final do mês. Não. Eu acho que o mês de maio vai continuar assim. E sendo bem otimista, eu acho que lá na metade de julho a gente vai... Vou dizer para vocês, com certeza a gente vai se ver para fazer o grau B. Talvez a gente faça o grau C. Eu já disse para vocês, grau B com certeza é prova da gente se ver e marcar no papel, e grau C com certeza é no papel. Tá? Então, todo mundo no C aí, gurizada. Pois é. Com certeza vamos ver no C. Pois é. Mas enfim, nós vamos continuar nosso ritmo e dúvidas que vocês tiverem de questionários, me mandem durante a semana. Sabe, professor? Questionário 4, questão 5. Aí eu preparo o PowerPoint para a próxima aula, certo? Então, pessoal, é isso. Se cuidem. Tá bom, sim. Usem máscara, álcool gel. Né? E vamos nos falando durante a semana. Semana que vem, então, a live de dúvidas. Certo? Ok, então, tá. Boa noite. Beleza. Boa noite, boa semana para vocês. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Até.